Fala pessoal, Chefe Lobo aqui novamente e eu quero falar para vocês nesse vídeo sobre açúcar. Segue o vídeo. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando e curtindo os vídeos que eu tenho feito. Então, isso é muito importante para que o nosso trabalho continue. E eu tenho muitos amigos e muitos colegas que são confeiteiros e padeiros que têm muito interesse em saber sobre o tema do vídeo dessa noite. Muita gente acha que açúcar é tudo igual, principalmente alguns setores da gastronomia. Só que não é bem assim. Nós que somos confeiteiros, que estudamos um pouco mais sobre os efeitos dos ingredientes em todas as preparações em que eles são utilizados, entendemos que uma boa escolha desse ingrediente faz toda a diferença na hora que você vai fazer a sua receita. E aí, para os meus amigos de confeitaria e panificação principalmente, entender que existem açúcares diferentes para cada tipo de preparação vai fazer toda a diferença. Nesse vídeo, eu vou falar dos açúcares dividindo eles em 4 grupos. São eles os açúcares secos, os açúcares úmidos, os açúcares líquidos e os açúcares especiais. Esses 4 grupos vão ser as mães que vão trazer todos os tipos de açúcares para as nossas receitas. E é importante que a gente entenda essas categorias para que a gente saiba onde aplicar cada um deles para que a nossa receita fique realmente perfeita. Porque vou dar um exemplo bem simples e básico. Como você vai utilizar um açúcar líquido como mel numa receita de um bolo seco ou de uma bolacha seca? Não faz sentido. Entenderam agora? Então, açúcares secos para receitas secas, açúcares líquidos para receitas líquidas e açúcares especiais para resultados especiais. E aí, com a explicação de cada açúcar, você vai conseguir entender como funcionam esses grupos de uma forma bem melhor. Bom, o primeiro açúcar que nós vamos falar é o açúcar cristal. É o açúcar mais democrático que existe aí no nosso mundo. Todos os países vão ter açúcar cristal de uma forma ou de outra. E aqui no Brasil, o açúcar cristal você encontra em todos os lugares por onde você ande. Se você vai numa cafeteria, tem açúcar cristal. Se você vai numa cozinha, tem açúcar cristal. Se você vai numa confeitaria, tem açúcar cristal. E se você vai numa padaria, tem açúcar cristal. Ou seja, é o açúcar mais democrático. Todo mundo vai ter esse açúcar na sua produção. No entanto, nisso não quer dizer que ele é o ideal para todos os tipos de receita. Por quê? Ele tem em suas características grãos grandes, transparentes, que passam por um refinamento, mas que deixam ele com uma sensação tátil, ou seja, quando você pega ele na mão, de aspereza. Isso quer dizer que ele vai dissolver mais lentamente nas suas preparações, ele vai ter menos umidade nas suas preparações, ou seja, vai deixar também sua preparação menos úmida e ele tem um sabor mais neutro. Vamos para exemplos práticos. Onde é que eu posso utilizar o açúcar cristal e que realmente ele dê um bom resultado? Em caldas, porque você vai ferver, você vai ter a utilização das técnicas de termômetro ou da utilização de bebidas alcoólicas e elementos ácidos. Em caramelos, que você vai utilizar depois creme de leite ou manteiga. Em conservas, se você quer fazer uma compota de frutas ou você está com uma grande quantidade de morango lá que sobrou na sua produção e você quer deixar aquele morango em conserva por mais tempo. Além disso, na fermentação lenta de pães, por ele ser absorvido de forma mais lenta, ele vai fazer com que o fermento se mantenha ativo por muito mais tempo do que por um açúcar que seja mais fino. Então ele nas receitas ele vai dar um efeito de caramelização na hora do assamento, porém ele não vai deixar as receitas tão macias.
O segundo açúcar do nosso vídeo é o açúcar refinado, aquele que muita gente chama de açúcar união. Só que o açúcar com esse nome fica parecendo que realmente é uma classe de açúcar, mas união é apenas a marca e não o tipo de açúcar. Ele é um açúcar refinado, ou seja, ele é um açúcar mais branco, com grãos bem menores e que foi totalmente refinado no seu processo de fabricação, ou seja, não tem nenhuma impureza nele. Ele é o açúcar mais fácil de ser dissolvido em preparações culinárias. Ele dissolve mais rápido no seu café, ou seja, você não vai ver resíduos dele no fundo da xícara. Ele dissolve mais rápido na confeitaria quando você vai bater um bolo. Ele também é mais rapidamente absorvido pelo fermento quando você vai fazer uma massa doce, uma massa de longa fermentação. Então, o refinamento dele permite que essas características sejam valorizadas. Porém, ele também tem outras características que não são interessantes, como por exemplo, ele tem baixa umidade. Isso quer dizer que na preparação de receitas como pães doces, panetones, outros tipos de bolos ou até biscoitos que necessitem de mais umidade, ele não é o açúcar ideal, porque ele vai trazer mais secura, ele vai deixar aquele ambiente mais seco. Ele não permite que aquele ambiente fique tão úmido por ele ter sido tão refinado no processo de fabricação. Ele é muito bom para bolos que vão ser consumidos rapidamente, ele é ideal para bolachas e biscoitos secos, ele é muito bom para massas que vão ser batidas e que você precisa que ele seja absorvido rapidamente. Ele é muito bom para o chantilly feito com gordura de leite, ou seja, o creme de leite fresco que tem 35% de gordura. Ele é muito bom para o merengue, que depois você vai querer maçaricar. Enfim, ele é um açúcar que também hoje em dia é muito aceito em vários lugares, porém nem todos os lugares utilizam porque ele é um pouco mais caro do que o açúcar cristal. O terceiro açúcar da nossa lista é o açúcar demerara. O que é o açúcar demerara? Muito parecido com o açúcar cristal, ele tem os mesmos tamanhos de grão, de apresentação, porém ele é mais escuro por ter mais impurezas. Ele não recebeu tanto refinamento quanto o açúcar cristal. Ele é um açúcar muito utilizado nas preparações de receitas integrais, porque ele vai deixar aquela característica de escuro nas receitas. Ele contém também minerais que estavam presentes na cana-de-açúcar de onde ele foi extraído, então ele também entrega um pouco de saudabilidade nas receitas. Ele é muito utilizado para receitas de cookies americanos que tem aquela textura caramelizada na mordida, apesar de ser um biscoito, mas quando você morde, você sente uma textura um pouco mais puxenta de caramelo. Ele é muito utilizado na fabricação de granola, quando a gente vai fazer uma barra de cereal, algum tipo de preparação que você quer no final um pouco de puxa, o açúcar demerara é muito bom. Ele é muito utilizado também na cobertura crocante de preparações que vão ser forneáveis, por exemplo, naquela casquinha da colomba pascal que nós fazemos na época de Páscoa, ou aquela casquinha crocante, cremosa do panetone também natalino. Ele é um produto realmente muito utilizado também na parte de pães integrais. E os efeitos que ele mais deixa nas receitas é mais crocância, uma cor mais escura e um aroma também muito mais caramelizado. O quarto açúcar da nossa lista é o açúcar mascavo. Sim, gente, o açúcar mascavo, que pouca gente utiliza na confeitaria e principalmente na padaria, ele é um açúcar maravilhoso. Por quê? Porque ele é rico em melácio de cana, ele ainda tem o substrato da cana da sua prensagem do seu primeiro cozimento. Então ele é muito úmido e muito escuro.
o que vai trazer características importantes para as preparações que ele for utilizado. Um dos exemplos disso, por exemplo, é o pão australiano, que a gente conhece do Outback, que vende hoje na parte de pães ensacados de supermercado, que tem aquele aroma de caramelizado, de mel, mas que veio, na verdade, do açúcar mascavo que foi utilizado na preparação daqueles pães. Ele tem alta umidade, ele tem um sabor muito intenso e uma cor marrom que o torna muito interessante na fabricação também de preparações em que você utiliza cacau e chocolate. Esse é um açúcar que eu vejo muito pouco nas confeitarias e nas cozinhas que eu ando, mas que deveriam ser mais utilizados para esse tipo de preparação. O que faz toda a diferença quando você quer trazer um sabor que o cliente vai ficar pensando: nossa, de onde vem aquele sabor, de onde vem aquela textura. Além disso, bolos que você faz com açúcar mascavo vão ficar muito mais úmidos, como bolos integrais, bolo de chocolate, bolo de banana e até o bolo de cenoura. Vai ficar muito gostoso se você utilizar o açúcar demerara, né? Ou o açúcar mascavo, se você utilizar o açúcar mascavo. Além disso, ele pode ser utilizado com bastante tranquilidade nos pães rústicos, nos molhos e marinados doce, porque ele vai trazer essa característica de melado para sua preparação. Então, o açúcar mascavo realmente é um açúcar muito bacana e que pode ser utilizado com muito mais frequência nas confeitarias. O quinto açúcar da nossa lista é o açúcar impalpável, ou também conhecido como glaçúcar. E é importante que a gente entenda isso agora, para que a gente não se confunda com o próximo açúcar da nossa lista. O açúcar impalpável ou glaçúcar é o açúcar refinado ultra fino. Enquanto o açúcar refinado já é fino, o glaçúcar ele era mais fino ainda. Além disso, normalmente ele tem amido em sua formulação, na casa de 3%. Para quê? Para deixar ele realmente com aquela textura de talco, aquela textura suave ao toque. E faz com que ele também não empedre na hora que você vai utilizar ele nas suas preparações. Ele se dissolve instantaneamente quando você coloca numa receita de bolo, por exemplo, numa calda, na preparação de um biscoito. Ele não precisa de muito tempo de batimento para que ele seja absorvido nos processos de fermentação. Então ele é muito utilizado na preparação de glacê, principalmente quem faz glacê com chocolate, que não pode ter uma textura na hora que a pessoa vai comer aquela cobertura com chocolate. Além disso, ele é indispensável na receita do buttercream, que é aquela receita amanteigada da confeitaria para você fazer pétalas de flor, em que nós fazemos com manteiga sem sal. Então a gente não pode ter nenhum grão naquela preparação. E também no biscoito polvilho doce, para que você também tenha uma textura mais suave nos nossos sequilhos, naqueles biscoitos mais, digamos assim, sofisticados para você preparar para um café, para uma entrada numa doceria, para um momento realmente mais especial. Por ele ter uma textura lisa, ele é muito bom na boca, no tato com a língua, e faz realmente muita diferença. Além disso, por ele ter amido na sua formulação, ele evita ou até expulsa a umidade na hora que você vai conservar ele e em muitas preparações que você vai utilizar. Tem um tradicional biscoito aqui, que é o biscoitinho de coco ou biscoitinho de goma aqui na Bahia, que nós consumimos com muita frequência, que quando você faz realmente com açúcar impalpável, a diferença é marcante e as pessoas vão perceber. O sexto açúcar da nossa lista é o açúcar confeiteiro. Olhe bem que eu
quis realmente trazer ele depois do açúcar impalpável, porque muita gente se confunde com o glaçúcar. O açúcar confeiteiro, que também normalmente é encontrado na marca União, ele é um açúcar que não tem amido, porém ele é ultra refinado. Então, eu acredito que pela história ele surgiu antes do glaçúcar, por isso que ele é refinado, mas não tem amido. Ele é um açúcar que pode ser utilizado em todas as preparações, sem exceção, vai ser rapidamente absorvido igual um açúcar refinado. Porém, ele é um açúcar muito mais caro, normalmente vendido em embalagens de 500 gramas. Isso faz com que ele não seja acessível para todos. Mas quando você quer fazer, por exemplo, um merengue que tenha características como o merengue italiano ou o merengue francês, em que você também vai fornear e quer que ele dissolva na boca, esse é o açúcar ideal. E ele também tem por característica não ter amido em sua formulação. Então, a partir de agora, não confunda açúcar impalpável com açúcar de confeiteiro, porque são produtos diferentes. O açúcar impalpável, o glaçúcar, ele tem amido em sua formulação, enquanto o açúcar de confeiteiro não tem. O sétimo açúcar da nossa lista, que também muita gente não conhece, é o açúcar invertido. Isso mesmo, açúcar invertido. É um açúcar que você prepara para utilizar. Ele tem esse nome porque ele é a mistura de glucose com frutose, ou seja, você quebra a sacarose do açúcar com a frutose que está presente nos produtos ácidos, como limão, laranja, entre outros. O açúcar invertido, gente, é um açúcar fundamental quando você quer alta durabilidade na maciez dos produtos da confeitaria. Vou dar um exemplo. Vocês já perceberam que os panetones de grandes indústrias, eles começam a ser fabricados em julho do ano que ele vai ser vendido, ou seja, quase 6 meses antes de chegar realmente o Natal. E isso é possível, é claro, por técnicas de preparação, por utilização de fermentos naturais, mas também por eles terem açúcar invertido ali na sua formulação. E normalmente não é declarado na receita porque ele é um açúcar que tem uma composição muito parecida com outros açúcares. Só que ele foi quimicamente quebrado ou modificado durante a sua preparação. Como é que você faz? Você vai colocar uma determinada quantidade de água e açúcar numa panela, vai ferver até ele atingir 118 a 122 graus e depois vai colocar um elemento ácido, que pode ser ácido cítrico, suco de limão, e aí você vai aguardar um determinado tempo e ele vai mudar a sua composição química. E ele vai ter realmente um poder de dulçor muito maior do que o açúcar comum. A comparação seria de 3 para 1, enquanto o açúcar cristal, o açúcar refinado normal, ele adoça 1 para 1, o açúcar invertido ele adoça 3 para 1, ou seja, eu preciso apenas de uma parte dele para adoçar 3 partes do que o açúcar normal usaria. Enquanto numa receita eu usaria 1 kg de açúcar refinado, com o açúcar invertido eu só precisaria de 300 gramas para ter a mesma capacidade do dulçor. É um açúcar muito interessante, muito pouco utilizado nas confeitarias que eu vejo. Muita gente me manda mensagem pedindo a receita e é um açúcar que deveria ser utilizado com muito mais frequência, principalmente pelo pessoal de panificação, porque deixa o pão realmente muito mais macio e, no caso dos bolos para a confeitaria, deixa o bolo mais macio por mais tempo. Então, se você quiser a receita do açúcar invertido, mande a mensagem aqui para mim que eu vou passar para você com todo prazer, tá bom? O 8º açúcar
da nossa lista é a glucose de milho. É isso mesmo. Muita gente conhece ele normalmente pelo nome comercial, que se chama mel caro, né? Que muita gente conhece aí nas confeitarias, mas se você for em lojas especializadas, você vai achar glucose de milho transparente, porque o mel caro tem corante. Exatamente o que as fábricas fizeram para deixar ele bem parecido com o mel, enquanto a glucose de milho pura ela é transparente. Ela também é um açúcar muito interessante para a gente utilizar na preparação de produtos de confeitaria, porque ele é um xarope muito espesso derivado do amido de milho. Então, as indústrias produzem o amido de milho e extraem a glucose dele para que seja utilizado e comercializado para outras indústrias. Ele é muito utilizado na fabricação do caramelo, porque permite que o caramelo seja cozido numa temperatura um pouco maior sem queimar. Ele é muito utilizado em combinação com o açúcar impalpável na preparação da receita do marshmallow. Ele é muito utilizado em ganaches, porque por acaso você queira deixar a sua ganache doce, porque você só tinha um chocolate amargo no seu estoque, então você pode adoçar esse açúcar com glucose, esse chocolate com glucose de milho. Além disso, é muito utilizado na preparação de bala. Quando você chupa, né, aquelas balas, nós utilizamos muito a glucose de milho ali, porque ela é facilmente dissolvida e ajuda no processo de caramelização. Além disso, ela evita a cristalização das caldas em que ela foi utilizada. Se você fez uma calda de frutas vermelhas e você quer que aquela calda fique com aquela textura melosa, então utilizar a glucose vai ser fundamental, porque ela também dá um pouco de elasticidade a essa mistura. Eu acho ele realmente fantástico. O nono açúcar da nossa lista é a frutose, que vai se apresentar de diversas formas comerciais. Nada mais é do que o açúcar das frutas, que tem um poder de dulçor muito mais forte do que o açúcar da cana-de-açúcar que nós estamos utilizando normalmente nas confeitarias e padarias brasileiras. Ele é muito utilizado nas receitas Diet Light, porque ele tem um índice glicêmico muito baixo. Ele também é muito utilizado para o pão francês, para que você tenha uma fermentação mais rápida. O fermento gosta de frutose, então ele absorve a frutose muito mais rápido e ele carameliza também receitas muito mais facilmente. É importante que você utilize ele em caldas que você quer que ela queime, que ela caramelize muito mais rápido. E no caso do pão francês, para o pessoal de padaria, ele vai deixar a casca do pão francês mais caramelizada, mais crocante e mais bonita. Eu sei que é difícil a gente achar frutose em qualquer lugar, mas hoje está se proliferando as casas de produtos naturais e também é muito mais fácil de encontrar em algumas lojas especializadas em confeitaria. O 10º açúcar da nossa lista, que esse eu digo para vocês que eu raramente vejo ele numa confeitaria, numa padaria e até na cozinha, é o açúcar de coco. É isso mesmo, gente. Açúcar de coco também está se tornando um pouco mais comum e a tendência é ele baratear realmente de preço. Ele é extraído da seiva do coco, ou seja, nós prensamos o coco e depois extraímos o açúcar dali por um processo mecanizado industrial, que tem um sabor caramelizado muito interessante e que também tem um índice glicêmico muito baixo. Então, para receitas Diet Light, para quem está em algum tipo de dieta, o açúcar de coco é muito interessante para você utilizar.
E o mais interessante ainda é que você não precisa fazer nenhuma fórmula para utilizar ele, porque ele é utilizado na proporção de 1 para 1. Se você quiser tirar todo o açúcar refinado, cristal da receita e colocar só açúcar de coco, vai ficar realmente muito bom e não vai ficar com sabor de coco do que, como muita gente pensa, tá? Ele tem esse nome, mas ele não deixa o sabor de coco nas preparações. Pode usar em bolo, cookie, biscoito, no que você quiser, inclusive no café. O 11º açúcar da nossa lista é o açúcar de beterraba. Muita gente que já morou em São Paulo, por exemplo, já deve ter passado por hotelaria, ou quem trabalha em hotelaria de redes internacionais já viu esse açúcar no estoque para ser utilizado. Por quê? Porque ele é muito utilizado na Europa. Na Europa não tem grandes plantações de cana-de-açúcar, porque eles não têm tanta terra disponível, mas beterraba é muito mais fácil de ser produzida por ela precisar de uma menor área plantável. Ele tem um sabor neutro como o açúcar cristal, porém ele tem um poder menor de caramelização. Então, normalmente se utiliza um pouco a mais do que usaria um açúcar cristal, por exemplo, ou um açúcar refinado de cana, mas que ele também pode ser utilizado normalmente. Ele é um açúcar que não tem a cor vermelha, não vá achar que é isso. Ele é um açúcar que se parece com açúcar normal, porém ele vem da beterraba. O 12º açúcar da nossa lista é o açúcar perolado, é um açúcar de grãos grandes, quase em cubos, que a gente conhece muito mais naqueles vídeos, ou para quem realmente já teve a oportunidade de tê-lo em mãos. O açúcar perolado ele é muito utilizado para forneamento, porque ele resiste ao calor. Então ele vai em cima de panetones, de roscas natalinas, de pães pascais, de pães especiais de algumas receitas europeias e do bolo inglês, que também você pode assar com ele em cima, que ele vai continuar ali realmente em cima depois do assamento. Ele é muito resistente ao calor e é muito utilizado basicamente aqui no Brasil em brioches, e mesmo assim poucos lugares usam no dia a dia, e nos panetones especiais de grandes marcas, mas que você também pode fazer em casa, se você quiser, ou aí na sua confeitaria, utilizando a receita que você acha facilmente na internet. Ele é muito bom para você fazer realmente decorações que você não quer que desapareçam no forneamento. O último açúcar da nossa lista, isso porque eu não vou deixar o mais conhecido de fora, mas eu não vou colocar ele nessa lista aqui agora, é o açúcar líquido, que também muita gente ainda não conheceu, mas que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Ele é muito utilizado e principalmente na indústria de sorvetes, assim como a glucose de milho, por ele ter aquela textura e ter facilidade de ser dissolvido. Ele é a sacarose dissolvida em água, então ele é comercializado em baldes. Eu me lembro que a União fez um movimento para tentar vender esse açúcar, mas não foi realmente um sucesso. Pouca gente quis utilizar ele, apesar de ser muito bom. Então, ele está em último lugar aqui na nossa lista dos açúcares, até por ser um açúcar incomum, mas que também dentro da categoria de açúcar líquido está também o mel, que é o açúcar de abelha. Ele tem uma textura muito parecida com o açúcar líquido, que é a sacarose dissolvida, e o mel, por ser uma frutose dissolvida, vão ter texturas e apresentações bem parecidas. O que muda realmente é a cor. O mel, gente, é muito utilizado na confeitaria para receitas muito específicas, como no caso do pão de mel ou do pão australiano, mas que foi um açúcar importante para a humanidade, porque talvez tenha sido o primeiro alimento doce que nós conhecemos na história da humanidade aqui nessa terra que nós vivemos. É um açúcar super interessante, mas que é restrito a sua utilização para pouquíssimas receitas, porque ele deixa um sabor realmente muito marcante e a gente não pode utilizar ele em qualquer tipo de preparação, tá bom?
Bom, gente, a lista termina aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem uma curtida, se inscreva no canal. Muita gente está assistindo os vídeos, mas não está se inscrevendo. E deixe um comentário aqui se você gostaria de ver um outro tipo de vídeo falando de açúcares e suas aplicações. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.